Mais de 2.000 torcedores no Antônio Ascioli para o amistoso entre Atlético e Ceilândia, o primeiro e último do Dragão antes da estreia no Campeonato Goiano. Debaixo de um sol fortíssimo, o Atlético tomou as ações do jogo, ficava mais com a bola e tentava o gol. Moraes arriscou de longe. O Ceilândia também assustou o goleiro Kozlinski. Jogada de Moraes e defesa de Vinícius. Segundo tempo, e Matheus tentou de longe. O Ceilândia se animou em 2 oportunidades. Até que aos 37 minutos, mão na área, pênalti para o Atlético. Thiago Santos na bola e defesa do goleiro Wendel. Fim de jogo no Antônio Ascioli, amistoso Atlético e Ceilândia 0-0. Daqui a pouco tem o Wagner Lopes para falar do desempenho do Atlético nesse amistoso hoje. O Moraes foi o melhor do Atlético, o lateral esquerdo. Já tinha terminado assim a Série B como destaque. E o Thiago Santos segue na nhaca. O Wagner, inclusive, vê a possibilidade, com a volta do Jorginho, porque hoje o Jorginho não jogou, de atuar com um atacante a menos, sem a tal referência, que é o Thiago Santos, deixando o André Luiz ali solto. E o Gilcinho jogou os 90 minutos, hein? Correndo muito o Gilcinho. O Wagner falou na entrevista antes do jogo que o Gilcinho ele tem uma condição de um jogador muito mais jovem do que ele na verdade, né? Ele tem 34 anos. Isso. E tem uma condição física mais jovem. É um jogador que se cuida muito, inclusive o treinador comentou aí que ele contratou profissionais para se preparar no final da temporada e por isso estaria aí já nessa ótima condição no começo agora do ano. Resultado normal, Doni, se tratando assim de início de temporada, só o primeiro jogo, falta entrosamento, condição física, falta tudo praticamente? É normal, claro, falta sim. Assim, os trabalhos assim, no início da temporada são muito pesados fisicamente, então o jogador sente a musculatura, fica tudo meio duro, tem o entrosamento, como você está falando, no caso, todos os times aí contratou muita gente, né? Quem tem base que eu digo assim, uma base do time do ano anterior ainda vai melhor, mas assim, é normal, não dá para você exigir muita coisa disso não, inclusive porque a gente sabe que o amistoso em si, né, Pasqueta, o cara não faz, ele não força a barra, porque o jogador, assim, por mais que ele não diga, ele tem ali uma precaução. Pô, vai se machucar num amistoso antes do campeonato começar? Não dá. E ele sabe que por conta dos exercícios ele está propenso a um pique qualquer, assim, meio sem estar ainda aquecido, aí ter uma coisa muscular qualquer, um negócio assim, então é normal. Não acho que nenhum desses resultados, a gente estava falando aí desse saldo contra o povo de Brasília, não deve preocupar nenhuma das torcidas. Acho que está tudo tranquilo. Aliás, ao contrário, porque assim, também, pelo menos os da capital ninguém perdeu, né? O Evandro, tá chegando o Conrado, que é um outro centroavante, e o Atlético também tem o Thiago Santos. O Thiago Santos, se ele não melhorar ontem, ele daqui a pouco cai e vai embora, porque o contrato dele é até o final do Goianão só. Em relação ao jogo em si, é bom dizer, o Ceilândia já deve ser o 4º amistoso dele contra a equipe aqui de Goiás. O Jairo é o Terceiro técnico. ou 4º. O Atlético foi o primeiro. Outra coisa, que o Atlético deve ter tirado uma conclusão, jogar 11 horas da manhã é um castigo. Os jogos dele serão às 10. Às 10, tudo bem, vai lá. Mas 11 horas da manhã, você observou que lá na arquibancada descoberta não tinha um torcedor. E ninguém vai se expor lá naquele sol de 11 horas, de meio-dia, que faz mal para a saúde. E o jogador sente terrivelmente o calor. É um empate absolutamente normal. O Thiago errou o pênalti, coisa que acontece, mas o Atlético certamente vai em busca de um centroavante para concorrer com ele. Tem um Conrado. O Conrado é um jogador que vem pelo que fez no Hercílio Luz. 29 anos lá em já. Santa Catarina. É um jogador que já passou por aqui também, já jogou no craque, né? E o histórico dele não é de muitos gols, a não ser agora no Hercílio Luz, de onde ele vem. Mas é uma experiência que vai fazer, contrato apenas para o Campeonato Goiano,
E de repente cabe a ele mostrar que tem ou não qualidade para jogar no Atlético. Antes do Wagner Lopes, o jogo hoje foi às 11 por um pedido do Ceilândia, para não ter que sair tão cedo de Brasília. Mas o Atlético, domingo que vem, a federação ainda não confirmou, né? O Atlético... De forma oficial. O Atlético dá praticamente como certo. Na prática esse jogo, ele é como se fosse às 10, né? Porque a gente está no horário de verão. E o das 10 é como se fosse às 9. O sol mais ameno. Se for jogar às 9, às 10 hoje, na verdade é 9 horas, né? Porque tem o horário de verão. Que assim, só funciona mesmo para essa teórica economia de energia aí, que eu não sei nem se funciona mesmo. O presidente André Pita falou com a gente na sexta-feira. Ele disse que o Atlético ainda não havia pedido oficialmente e que depende também da questão climática, que a federação ia analisar essa questão aí da exposição de todos ao clima, né, dos jogadores, da arbitragem, do público, e o Atlético ainda não tinha feito esse pedido oficial à federação. Mas 10 horas dá para jogar, né? 10 dá, até porque eles treinam muito de manhã. O Wagner Lopes disse que colocou o treino do Atlético às 9h30, exatamente ao novo horário, caso o Atlético jogue às 10. Por quê? É a meia hora ali de aquecimento e às 10 horas mesmo começa o treino. Então ele já está fazendo essa programação pensando nos jogos em casa. Muda muito que o jogador tem que levantar mais cedo para tomar um café mais cedo. Tem uma série de coisas que... O Wagner Lopes... Aí sobre o treinamento são 2 pontos. O treino é mais cedo, 11 horas, já não tem mais ninguém treinando. 11 horas já acabou. E aí nesse caso 11 horas vai para o segundo tempo do jogo. E é muito menos desgastante, né? O jogo... Você acha que não é um bom negócio o Atlético jogar às 10 da manhã? Não, eu acho que é. Gente. É rotina, é tradição, né? Antigamente o Atlético jogava nesse horário. No Campeonato Brasileiro da Série A, em determinado período, acontece pelo menos um jogo por rodada no domingo, 11 horas da manhã, às 11. E por coincidências, são os maiores melhor médico de público desse São os melhores públicos. Para o Atlético, com certeza, vai dar um público maior. Agora, a coisa que eu tenho certeza é que a qualidade do jogo, ela cai. Ela cai. Assim, uma coisa é o jogo Atlético e Itumbiara, o Atlético e Goianésia, que vai ser esse primeiro jogo. Isso. Às 5 da tarde. É um jogo. Às 11 horas da manhã é outro jogo. É uma nhaca, uma preguiça danada. O povo desacelera porque, assim, é covardia, né? Vai ser às 10, não às 11. Isso, às 10. Às 10. É melhor um pouquinho. Mas é outro pique. O Wagner Lopes falou lá com a imprensa, comentou inicialmente sobre o setor defensivo, que no ano passado foi tão questionado durante a Série B. A minha opinião hoje é que nós tivemos um equilíbrio defensivo muito bom, nós tivemos um balanço defensivo bom, praticamente eles não tiveram chance, eles tiveram uma bola atravessada no segundo tempo e no primeiro tempo uma bola que bateu cruzado num contra-ataque. Então eu vejo que o posicionamento dos laterais e dos volantes, a linha de 4 ela está mais equilibrada, nós estamos reagindo mais rápido na segunda bola e a ocupação de espaço de forma inteligente na frente da zaga foi um dos grandes problemas que nós tivemos o ano passado. Esse ano, é lógico que ainda temos o que arrumar. Por exemplo, quando a bola longa entrou no referência adversário e ele conseguiu dominar, essa proteção ela tem, eu chamo de sanduíche, mas é óbvio que não é um sanduíche. O cara que deixa, você prensa o atacante entre o volante e o zagueiro do lado, você não deixa o cara jogar. Isso aí hoje era para a gente ter feito de forma melhor, é uma coisa que eu já anotei para a gente treinar, para a gente evoluir, melhorar nisso. Hoje a ideia era no segundo tempo, era colocar o André Luiz como um falso 9. Só que o André se desgastou muito e ele já estava, na minha visão, correndo risco de lesão. A gente chama de arrastar a perna, que é o posterior da coxa. Então eu perguntei para ele como é que tá, ele fez assim, né, uma fisionomia de que estava pegando. Então perguntei para o Gilcinho falou, não, estou bem. Então eu optei em deixar o Gilcinho e descansar o André, que eu iria usar como referência, e até deixar o Thiago um pouquinho mais para ele se condicionar, para ele adquirir confiança, enfim, essa foi a decisão.
Eu vejo que, dependendo das opções que nós tivermos no elenco, vai ter hora que nós vamos jogar com referência, vai ter hora que nós vamos jogar sem referência, vai depender do adversário e da maneira como nós estamos construindo a fase ofensiva. Coletiva. Acho que é essa a dúvida que tem o Wagner Lopes. Se o Jorginho reagir bem durante a semana, o Jorginho entra e para mim sai o Thiago Santos. Aí o Jorginho joga aberto e o André joga girando ali pelo meio. Aí faz o meio campo o Washington, Bambu. O Washington jogou bem hoje também. O Washington, Bambu, Matheus. Ou então o Matheus joga aberto. E o né? Moacir vai pro O banco? Jorginho assim? Armando. O Moacir hoje ficou no banco. E aí Gilcinho, André e o Matheus. No time o Matheus tem mais característica de velocidade do que o Jorginho. Não, mas Armando. no time de 2016 não era o Wagner, né? Era o Cabo. Mas o Wagner deve saber disso. O Jorginho jogava aberto. Jogava também, né? Era um dos... o ataque tinha Gilcinho... Magno Cruz e Viçosa. Mas... Não, era o Magno Cruz que jogava aberto, Zé. Era o Magno da direita e o Gilcinho da esquerda. Ou ao contrário, E o Viçosa de e o Jorginho centroavante. centralizado com o Viçosa de centroavante. Teve um time que o Jorginho jogava aberto. Mas nesse era assim, o Magno Cruz era o cara que ficava mais solto e tal, o Gilcinho mais fechando a direita ali, o Viçosa na frente, mas vai depender dessa semana. De repente até o próprio Conrado, né, no decorrer dos treinamentos, já que veio com a indicação do Wagner Lopes, pode ganhar uma chance como titular também.